E é muito engraçado como, quando você fecha o livro, você fala, eu preciso começar o último livro exatamente nesse momento. Como dá pra ver, eu tô exatamente com a roupa do vídeo anterior, porque eu realmente li um livro na sequência do outro. E agora vamos falar da excelente conclusão da Saga da Conquistadora. Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra gente continuar crescendo, ganhando relevância aqui dentro da plataforma, deixar seu like, seu comentário pra gente poder interagir. Bom, então vamos conversar sobre Senhora do Fogo, que é o terceiro livro da trilogia da Saga da Conquistadora. Se você não quiser spoilers ou não acompanhou os vídeos até agora, dá pra ver aqui no canal, tem vídeo do primeiro livro, O Filho das Trevas, do segundo livro, Dona do Poder, e agora a gente vai falar da conclusão dessa obra. Senhora do Fogo vai começar exatamente não, mas vai começar no ponto de ruptura do fim do último livro. O livro ele se encerra com uma troca de correspondência entre os personagens. O livro de Senhora do Fogo ele vai começar exatamente desse ponto, em que Alada conquistou o trono da Valáquia, o Radu terminou seu papel junto a Mehmed em Constantinopla, e Mehmed é o sultão de um vasto império na qual ele nunca teve uma derrota. Os protagonistas estão estabelecidos, mas ainda existe bastante conflito interno entre eles. Então, Alada não consegue perdoar o Radu e o Mehmed pela, não traição, mas pelo abandono deles. O Radu se sente muito em dúvida se o que ele fez pelo Mehmed é certo, se ele ainda ama o sultão, se esses sentimentos não são só ecos dessa amizade que ele cultivou durante tantos anos. O Mehmed, ele sente falta da Alada, ele é completamente apaixonado por ela, e muito porque ele não pode tê-la, ela não é algo que ele consiga conquistar por conta própria. Então a gente vai começar o livro em que Alada já está estabelecida, ela promoveu um grande assassinato de boiardos, que são os nobres da Valáquia que controlam o poder armamentista para ela poder se estabelecer como um príncipe forte. Ela se tornou uma líder que é muito amada na Valáquia, exatamente por promover essas mudanças que o país tanto precisava. E a partir daí ela acha que ela simplesmente não precisa de mais ninguém, ela não precisa de mais nada. É um pouco difícil a gente fazer essa leitura, porque Alada ela se torna um pouco endurecida, um pouco bruta demais. As decisões que ela toma são muito sanguinárias. E dá até para entender, porque ela tem muito uma postura combativa, e ela aprendeu muito isso no período que ela viveu no Império Otomano. Então ela promove as mesmas leis de se você roubou, você vai morrer, se você fez tal coisa. Ela vai dando punições para que as pessoas temam cometer crimes, e assim as estradas da Valáquia se tornam seguras. Então a gente tem essa figura que Alada se tornou de uma líder forte, impiedosa. Os países vizinhos meio que temem ela e começam a fazer xilogravuras de como ela é cruel, empaladora. Tudo que a gente associa à figura histórica do Vlad, o empalador, é retratado como se fosse para a figura da Alada. O Radu, ele tá numa situação em que ele não se sente confortável em ficar em Constantinopla por todo o assassinato, sangue, morte, guerra que ele presenciou, mas o sultão chama ele para estar junto dele, e ele se sujeita muito por ser o sultão e não por um amor. E o sultão, ele precisa dar uma lição na Alada, porque a Alada simplesmente diz que não vai pagar nenhum tributo, não vai ser um estado vassalo do Império Otomano, vai ser independente e nada mais importa. E a partir disso é só tiro, porrada e bomba, porque começa uma campanha militar dos otomanos para invadir a Valáquia. Então a gente vai ter uma grande campanha militar logo depois de Constantinopla, em que o próprio sultão, o próprio Mehmed, ele vai até a Valáquia atrás da Alada, e a Alada vai empregar tudo aquilo que ela aprendeu nos últimos 2 livros, todas as táticas, todo o modo traiçoeiro de vencer uma guerra. Ela vai utilizar tudo que tiver à disposição dela para ir enfraquecendo e minando esse avanço militar do Mehmed.
A gente claramente sabe que a Lada ela vai perder essa guerra, ao mesmo tempo em que ela precisa lutar nessa frente de batalha, ela também precisa lutar com aliados que não são confiáveis, com países vizinhos que não são confiáveis, com um primo que não é confiável. Algumas decisões dela são tomadas muito pela necessidade de autoafirmação dela. No outro espectro, a gente tem o Radu, que vai estar servindo ao sultão, está tentando pensar em maneiras que ele consiga derrotar a irmã. Ele vai atrás da Nazira, que conseguiu fugir de Constantinopla na queda da cidade, junto com Cipriano, né? Esse amor que ele desenvolveu na cidade. Então ele está muito dividido se realmente ele conseguiu superar o sultão e se essa figura do Cipriano não seria para ele a possibilidade de um amor verdadeiro, um amor recíproco, um amor que ele possa exercer. Tudo isso no meio da guerra, então são capítulos muito intensos. Eu não vou dar spoilers da conclusão da guerra, né? Então fica a minha indicação para leitura, mas eu acho que um leve spoiler eu gostaria de dar, que é referente a esse final, que não existe uma resposta certa para nenhum dos três personagens. Pro sultão, ele acaba sendo até deixado um pouco de lado nessa trama principal, porque ele já conquistou aquilo que ele queria no livro anterior, então meio que ele se torna uma figura inalcançável, em que ele não pode estar com as outras pessoas, ele não pode demonstrar fraqueza, enquanto que se torna muito mais num embate entre o Radu e a Lada, um embate entre os irmãos Dracul, quem tem mais direito sobre aquela terra. A decisão final que eles tomam é uma decisão que só eles poderiam tomar realmente, e mostra o quanto eles poderiam ter feito se eles tivessem trabalhado juntos. É muito gratificante quando você chega ao fim de uma história e percebe que os personagens tiveram uma evolução, sempre se posicionaram e agiram de acordo com a personalidade que a autora descreveu desde o primeiro livro, e que a conclusão final, né, ou seja, o último capítulo, né, aquele epílogo que a gente sempre espera que seja a grande conclusão, ele é muito bom. Ele não entrega uma solução fácil, ele não entrega uma solução ruim, mas ele entrega uma solução que você olha e acha extremamente condizente com a história. E é extremamente condizente com a personagem, extremamente condizente com a Lada, com o Radu, e muito respeitoso. Então, foi uma saga que, na hora que eu cheguei assim, em 60% desse último livro, eu precisei ler ele, os últimos 40% numa noite, porque é muito uma decisão atrás da outra, uma bola de neve de ação e reação que é muito interessante e é muito gostoso de acompanhar. E no meio disso tudo, a gente tem a partida de personagens que a gente gosta muito, então a gente vai ver a Lada se despedindo de muita gente, a gente vai ver o Radu se despedindo de muita gente, que a gente acompanhou aí por vários livros. A gente vai ter figuras que sempre estiveram ali ganhando um pouco mais de destaque. Então, do lado da Lada, a gente vai ver muito a ama dela, a Oana, ganhando um certo destaque, ganhando uma personalidade maior, ganhando um destaque maior, que é extremamente interessante. Quando você acompanha um livro durante 3 livros, que nem esse, os 3 devem totalizar acho que 1.200 páginas, então quando você lê tudo isso e não tem desenvolvimento de personagens secundários, o livro ele pode se tornar cansativo. Mas na saga da Conquistadora, que a Kristen escreveu, ela foi aos poucos desenvolvendo esses personagens secundários, eles foram ganhando voz, ganhando personalidade, então em cada livro você tinha um desenvolvimento a mais, você tinha um toque de personalidade a mais, uma luz em algum personagem que sempre apareceu, mas naquele momento era a hora dele brilhar. Entra muito no que a própria autora fala nos agradecimentos finais desse livro, que é que ela fez uma trama que tem um certo viés histórico, né? Então é um romance histórico em certa maneira, mas ela subverte os elementos históricos com o máximo de respeito por essas figuras para contar a própria história, e que ele é um YA, né? Então ele é um jovem adulto, um livro jovem adulto, que não se prende a isso, então ele é um grande romance histórico, né? Mesmo que ele seja jovem adulto, ele está aí mostrando que dentro do gênero do jovem adulto podem haver diversas outras histórias. Pode ter ficção científica, pode ter romance histórico, pode ter só romance. Então a própria autora fala o quanto esse gênero é poderoso e o quanto essa história, que eu gostei
tanto de acompanhar, só pode existir dentro desse gênero, né? É muito prazeroso quando você vê que existe dentro de uma fatia do mercado histórias novas sendo contadas, pessoas novas ganhando voz. Então fica aí a minha dica para A Saga da Conquistadora. Os 3 livros são excelentes. Senhora do Fogo é o meu livro favorito da trilogia. Eu levei um susto porque ele tem menos páginas do que Dona do Poder. Bem menos páginas, eles têm acho que 406 páginas, se eu não estou enganado. E, bom, se você pega uma conclusão que tem 150 páginas a menos que o anterior, você sempre entra com o pé atrás, mas é um livro sem gordura, é um livro que a autora sabia exatamente a história que ela queria contar naquele volume e conta com muita maestria. Então, Senhora do Fogo, da Kirsten White, também publicado pela plataforma 21 em 2019, tem 406 páginas, a edição física vocês vão encontrar pelo valor de R$40, R$45 reais, e o e-book está saindo a R$27,50. Então eu acho que é isso. Eu tô meio de luto de não ter mais histórias com esses personagens. Acho que aquelas 100 páginas a mais que eu reclamei em Dona do Poder, se eu tivesse mais um livro que seja com esses personagens, eu estaria muito feliz. É muito bom quando você termina um livro com uma sensação de tristeza que você não vai mais ver aqueles personagens. Eu acho que quando gera esse afeto é um sinal de que você conseguiu se conectar com a história. Então eu tô um pouco de luto por não ter novas histórias com eles. Mas a gente tem um campo de comentários, vocês podem comentar aqui. Eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon para você comprar o Senhora do Fogo. Se você ainda não comprou os outros 3 volumes, é só entrar nesse link, aí você pode pesquisar normal, que vai contabilizar da mesma maneira. Vocês não vão pagar nada mais por isso, vão ajudar o canal a continuar crescendo. E se você já leu, deixa nos comentários para a gente poder conversar sobre essa obra deliciosa. Bom, então é isso. Não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito. Se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar ajudando Mil Páginas a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem em casa. Um beijo grande. Tchau.